Olá, hoje temos connosco o Paulo Brito, do CIAB, Tribunal Arbitral de Consumo, dos distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real, que nos vem falar de uma nova valência que os centros de arbitragem de conflitos de consumo têm, a integração na rede de apoio ao consumidor endividado. E Paulo, começamos por aí, explicar o que é esta rede e que serviço é que presta aos consumidores. Portanto, antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram, pelo convite que nos fizeram. Para nós é muito importante poder divulgar, de facto, esta rede, a RACE, que é a Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, e ela presta um serviço individual aos consumidores, de forma absolutamente gratuita, confidencial, e tem como grande missão apoiar, aconselhar o consumidor endividado. Portanto, esta é a verdadeira missão da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado. No caso particular, aquilo que nós prestamos apoio aos consumidores residentes dos 19 municípios cobertos pela abrangência do Tribunal Arbitral de Consumo do CIAB em Braga. Portanto, abrangemos todos estes municípios, todos os consumidores destes municípios que precisam do apoio que nós damos, quer presencialmente, quer por telefone, quer por videoconferência, enfim, o que for possível. E que resposta é que esta rede tem para os consumidores que, por exemplo, têm problemas em pagar faturas de serviços de comunicações eletrónicas? Essa questão que me coloca, quando me foi formulado o convite, eu tive alguma dificuldade logo à primeira de enquadrar esta rede de apoio, aquilo que nós fazemos com a questão das telecomunicações. Mas depois, vendo aquilo que eu faço diariamente, quando presto apoio ao consumidor e quando estou a tentar ajudar o consumidor a calcular o seu rendimento líquido disponível, aquilo que eu verifico é que a componente, quer de telecomunicações, quer da aquisição do equipamento de telefones, não é? Tem um impacto, tem um peso muito grande no rendimento das famílias, ou dos consumidores com quem nós falamos. E, portanto, se acrescentar a estes encargos, os encargos do crédito de habitação, os encargos do crédito pessoal, os encargos dos cartões de crédito e por aí fora, de facto, tem tudo a ver. E, portanto, nós, de facto, prestamos apoio também a esses clientes e ajudamos esses clientes. Uma nota importante que é quando nós nos apercebemos na conversa com o consumidor que, de alguma razão, não se trata de um incumprimento bancário, mas um conflito entre o consumidor e a empresa operadora, e estando nós fisicamente, no caso das instalações do Tribunal Arbitral de Consumo, aquilo que muitas vezes pedimos ou encaminhamos esse consumidor para o Tribunal Arbitral de Consumo. Portanto, há aqui claramente uma sinergia muito grande entre aquilo que nós fazemos, este gabinete faz, da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado e o próprio Tribunal Arbitral de Consumo. Portanto, há aqui uma sinergia muito grande. Então, recebem pedidos de ajuda de consumidores nesta rede. Como é que se processa essa ajuda que a rede faz aos consumidores? Basicamente, aquilo que nós fazemos e tentamos sempre, regra geral, é assim que tem acontecido com reuniões presenciais, a maior parte delas tem sido presenciais. Aquilo que nós fazemos é um diagnóstico, tentamos perceber exatamente quais são as despesas que o consumidor tem, que rendimentos o consumidor tem, e nesta parte de tentar perceber as despesas, fundamentalmente, nós temos que ser um bocadinho, não queria ser duros, mas muito incisivos com os consumidores, porque eles às vezes na primeira conversa não nos dizem tudo, e portanto nós temos que ser ali um bocadinho mais exigentes com eles. Depois pedimos um conjunto de elementos, nomeadamente a centralização do Banco de Riscos, a centralização de riscos do Banco de Portugal, é um documento muito relevante para nós e que muitas vezes confrontamos os consumidores, porque quando eles nos chegam dizem eu só devo 100, e nós quando temos a centralização vemos que não, que deve 1000. E portanto a partir daí desenvolve-se aqui uma relação entre nós, entre eu e o meu colega
e o consumidor, e vamos tentando e vamos conseguindo, felizmente, retirar tudo do consumidor. E depois fazemos, além do IRS, dessas coisas todas que são necessárias para essa avaliação. E depois fazemos aquilo que digamos assim, é o resultado final, nós olhamos para aquele cenário e percebemos que o consumidor só tem uma solução, só tem uma solução, que é ou renegocia o contrato, e aqui há várias formas de o fazer, e nós fazemos isso ajudando o consumidor no contacto à instituição, seja ela qual for, e essa negociação é feita como? Percebemos que o consumidor não consegue não conseguir pagar mais 50 euros que seja, e portanto aquilo que nós vamos propor à instituição é o pagamento de 50 euros e o alargamento do prazo. Outras situações é que nós percebemos claramente que há ali um desequilíbrio, mas que é um desequilíbrio que vai desaparecer a 6 meses. Aquilo que nós pedimos é uma carência de capital ou carência de juros. Enfim, nestes últimos anos não foi necessário, porque os juros eram negativos, portanto, uma carência de capital. Pedimos uma carência de capital 6 meses, 12 meses, portanto, quando percebemos que é temporário, o cliente vai recuperar naturalmente o seu plano de pagamentos. E depois há, infelizmente, porque já tivemos, enfim, 2, 3 casos desses, em que claramente não havia solução. E, portanto, nessas situações, aquilo que nós aconselhamos e recomendamos ao cliente, ao consumidor, peço desculpa, é que recorram, através da Segurança Social, ao apoio judiciário e ponham em cima da mesa a situação da insolvência pessoal. E, portanto, é este o nosso trabalho. E já agora aproveitar para dizer que, e digo isto com algum orgulho, obviamente, que 95% dos casos têm tido solução e se resolvem sem problema. Portanto, também é um motivo de satisfação, partilho consigo. Isto é um ponto interessante que está a colocar e que é importante percebermos qual é que é, no fundo, esse impacto que os encargos que as famílias têm com os serviços de comunicações eletrónicas têm no rendimento global das famílias. É enorme, é enorme, tem um impacto enorme e isto também, eu tenho que aproveitar esta oportunidade para, até pela minha experiência profissional dos últimos 30 anos que tive na banca, uma claríssima falta de literacia, um problema de literacia financeira dos consumidores. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão adquirir equipamentos e negociar pacotes nas operadoras que muitas das vezes, antes de fazer isso, deviam primeiro perceber qual é a sua responsabilidade total com os outros créditos. Porquê? Porque se eu tenho um crédito de habitação, se eu tenho um crédito automóvel e se acrescento mais 100 euros num equipamento, que se calhar podia ter um equipamento de menor preço com um encargo menor. Se calhar tenho um pacote de 500 canais, se calhar podia ser resolvido com um pacote mais barato de 50 canais, e isso fazia com que a minha responsabilidade mensal reduzisse um bocadinho. Portanto, ela impacta de forma muito séria no rendimento líquido disponível das famílias. Portanto, o peso que quer as comunicações, quer os equipamentos têm no global, eu diria que tem um peso, tenho certeza do que estou a dizer, tem um peso muito grande e uma responsabilidade muito grande depois do incumprimento. Porque depois o problema que se põe é que as pessoas, e eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso, é o não pagar uma fatura, seja lá por que razão for, mas agora que estamos a falar porque não temos disponibilidade para o fazer, porque a prestação subiu no crédito de habitação, porque essas variam, as outras ficam sempre fixas. E este é o momento de inflação que nós vivemos atualmente, e portanto, qualquer acréscimo nas despesas dos portugueses, dos consumidores portugueses, tem um efeito imediato no rendimento líquido, do rendimento líquido. E, portanto,
No caso dos telefones, das comunicações e da aquisição, eu diria que pode pesar 20% ou 30% do total do rendimento líquido das famílias. E, portanto, isto é muito, numa situação de um rendimento de 500 euros, quer dizer, 30% são 150 euros que os consumidores têm de pagar as faturas dos consumos. E estava eu a dizer que as pessoas às vezes pensam que não pago hoje a fatura, não há problema, vou pagar no próximo mês, junto as duas e pago. E este é o drama. É que eu sou daquelas pessoas que tenho dito às pessoas que a primeira fatura que deixa de pagar significa que aquele consumidor entrou no red line, na linha vermelha, e passou a ser um consumidor endividado. Porque se não tiver essa capacidade para pagar uma fatura de telefone, de comunicações ou do equipamento, seja do que for, alguma coisa está errada e depois é uma bola de neve porque no mês a seguir já são duas prestações, entretanto a prestação do crédito de habitação subiu e, portanto, a partir daí é o descontrole total. Paulo, obrigada por essa explicação e que é bastante importante para os consumidores neste contexto de inflação que estamos a viver, e os operadores têm vindo a atualizar os preços com base na inflação e, portanto, é de esperar que os próximos anos aumentem esse desafio financeiro para os consumidores deste setor. Então, que conselhos práticos é que nos deixa aqui aos consumidores em matéria de endividamento? Eu vou tentar ser muito breve e eu deixava o seguinte conselho. Aqui as pessoas têm que perceber que têm que fazer um orçamento. Eu tenho que fazer o meu orçamento. E eu não preciso de nenhum Excel, não preciso de nenhum expert, basta-me um papel e uma caneta. E aquilo que eu tenho que fazer todos os meses é quais são as minhas despesas. Eu aponto os meus cafés, eu aponto os meus cinemas, as minhas idas ao cinema, as minhas idas ao restaurante. Eu tenho que apontar tudo. E tenho que apontar no outro lado da coluna os meus rendimentos. Sejam eles os rendimentos do trabalho, sejam outros que eventualmente possam. E, portanto, se eu tiver uma noção real do que são as minhas despesas e o que são os meus rendimentos, eu consigo olhar e perceber uma coisa que é quais são as despesas que eu, enfim, sem dor, digamos assim, consigo reduzir. Ia 3 vezes ao restaurante, vou talvez uma vez ao restaurante. E, portanto, com isto eu já poupo alguma coisa. E depois as pessoas têm que perceber definitivamente, e aqui é para toda a gente, eu acho, é que para se ter uma vida, enfim, tranquila, o poupar 20% do rendimento diria, o ideal. Todos os meses, do seu rendimento mensal, eu tenho que tirar 20% para poupança. Será o ideal. É difícil? É. Ok, então vamos admitir 10%. Enfim, é melhor que nada. Se nós não formos capazes de fazer isso, então a coisa começa a ficar muito complicada. E se não formos capazes de outra coisa, que é quando percebemos que vamos entrar em dificuldade, nós temos que fazer uma coisa, que é ir imediatamente pedir apoio. No caso concreto do crédito de habitação, do crédito automóvel, eventualmente ao banco. No caso das operadoras, eventualmente negociar pacotes diferentes, mais baratos, mesmo que esteja num período de fidelização. Eu posso perfeitamente dizer assim, ok, eu tenho que aguentar isto mais 12 meses, mas eu daqui a 12 meses já sei, tenho o da operadora A, da operadora B ou da operadora C, 3 propostas e tenho que optar pela mais barata. E, obviamente, mais barata e que a satisfaça também não vamos agora cortar aqui as coisas mal pela raiz. Mas eu muitas vezes vou ter que cortar. Nós dizemos às vezes às pessoas com quem nós temos falado que eles têm necessidade de, olha, você tem que ir lá à operadora, você tem aqui um pacote como disse há bocadinho, de 500 canais, você vê estes canais? Não, eu nem vejo televisão. Então porquê é que não utiliza um pacote mais barato? Em vez de pagar 30 euros, não paga 20?
são 10 euros, mas depois com as outras coisas todas juntas nós conseguimos trabalhar. E portanto eu diria, para concluir, que é muito importante que as pessoas tenham noção das suas despesas e noção dos seus rendimentos, as opções que têm que fazer, que a vida também é assim, há momentos em que temos que fazer determinadas opções, e enfim, não queria dizer vergonha, mas eu vou utilizar esta palavra, que é uma palavra forte, não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de pedir apoio. No caso em particular da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, é para isso que nós estamos lá, de forma absolutamente sigilosa, de forma completamente gratuita, de forma profissional. Estamos disponíveis para ajudar as pessoas, para ajudá-las a encontrar caminhos para soluções. E, portanto, este é o desafio que eu lanço aos consumidores e que contarão com certeza com a Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, aqui em particular, no meu caso, na área que referimos dos 18 municípios, Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Paulo, muito obrigada. Muito obrigado. Resta-me agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui a esclarecer o funcionamento deste instrumento que é muito importante para os consumidores que estão a entrar em situação de endividamento ou já estão numa situação mais complicada de endividamento, e é o agradecimento que vos deixo por terem tido esta disponibilidade. Muito obrigado e disponham.